Como vão, senhores? Faz um tempo que a gente não conversa, né? Faz um tempo que a gente não dá as caras. Mas é porque o ADM é vagabundo? Mentira, não. A realidade é que tá todo mundo cheio de trabalho e ficou mais apertado esse mês aí pra gente gravar. Mas estamos de volta, pois se o mal não para, nós também não paramos. E aí, como foi o seu dia, senhor Eduardo? Eu moro em São Paulo, cara. Todos os dias são terríveis aqui. Ah, começou essa sacanagem. Vai me dizer que não tem uma unidade de alegria. Não tem um pouquinho de dopamina nesse cérebro. Serotonina que vai e vem. É tudo. Ai, melancolia, tá chovendo. Vou fazer rap triste. Não, para de mentir. Mentir é feio. Mas é justamente isso, cara. Essa é a verdade nua e crua. De vez em quando a gente se esforça pra enxergar alguma beleza escondida, assim. Mas fora das paróquias, as catedrais que nós temos aqui, não tem muita coisa pra ver, né? A não ser quando a gente sai e vai pro interior ou pro litoral. Aí realmente tem alguma beleza ainda é preservada, mas na capital em si é só dedo no cu e gritaria mesmo. Eu vou pro litoral amanhã, eu tô litorando. Salgar a bundinha na praia, mas eu não vou pro litoral norte. Onde a desgraça tá acontecendo, né? Infelizmente, se é que eu morra de deslizamento, que é isso? Sacanagem. Sim. E como vai com você, japonês? Comigo também vai igual do Edu. Mal, tô zoando. Tá indo, pô. Às vezes escuto um Fernando Pessoa e dou uma lidinha de Lenite. trabalho. Eu saio fora. Eu tô lendo Vou falar a frase aqui que o Edu queria. Eu tô lendo a Megera Domada. Bom demais a conta, mano. É bom demais e. É bom demais. O quão misógino você é. Eu sou misógino do nível leio Megera Domada. Todo homem sonha com a Catarina, cara. Todo homem. Porra, cara, é bom demais doido, pegar pelo cabelo e fazer ela fazer tua vontade. Pegar uma mulher mal educada e espancá-la até ela virar gente. Exato, né, cara? Pegar a maior problemática e transformar ela num ser humano civilizado. No mundo atual, acho que é meio difícil disso acontecer. Cara, tu acredita que eu já conheci uma garota que o trauma dela era imaginar que talvez se alguém conhecesse ela e quisesse consertar ela, no meio da relação ia se interessar em consertar outra pessoa, cara. Eu falo, não, vai te fuder, mulher é tudo maluco. Impossível. Como assim? Isso, mas também você tá... Ela quis dizer que tem várias personalidades, né? Ela quis dizer que ela tem um medo tanto de ser abandonada, amigo, que a única coisa que passa pela cabeça dela é que na primeira oportunidade alguém ia largar ela. Oh, meu Deus do céu. E com você, meu amigo Monark? Aqui tá tudo bem também, estamos levando aí, né? Estamos vivos, né? Pela graça de Deus. É o que importa. O Moab, ele tá assim, ó. Meu coração é um pedinte que sai de porta em porta pedindo pelo abrigo. Não. Meu coração é um balde despejado. Eu invoco espíritos, não encontro nada. O Baiano está fazendo projeção astral. Tá fazendo egrégora. Aprendeu a fazer egrégora do ICLS aí, ó. Estão sabendo, é? Já estão sabendo? Vou abrir meu escritório. Vender um curso de projeção quântica. Porra, cara, e eu descobri que tudo na física é legal, menos física quântica, porque é gay. Essa é a razão. É quântico, é gay. Você nunca viu um salto quântico? Não, todo o resto pode ser levado a sério, amiga. Menos ele. Se tá escrito quântico, joga fora. Não presta. Tipo, Homem-Formiga. E a teoria do gato? Exatamente. Isso, e a teoria do gato também. A única diversão do gato é meme de gato falando: diga ao Skuldinger que eu estou vivo. Eu lembro do famigerado episódio com
a legenda que muito me diverte. Não sei se diverte aos inscritos, mas a mim me diverte. Que é Booktubers matam mais que a guerra. Bom, mas a gente ia falar sobre Booktubers matam mais que a guerra. E... Cara, sim. Eu fiquei relativamente surpreso, né, cara? Com o fato de que a guerra ter durado tantos meses e continuar perdurando até agora. Acho que fez um mês, praticamente. Fez um ano de guerra, um ano de conflito. Fez um ano de conflito. Assim, ainda se pode aprender muitas coisas em relação ao conflito Rússia e Ucrânia. Eu acho que a mais notável sobre todas elas é a questão do quanto a droga da juventude, né, se desacostumou ao fato de que existem grandes conflitos. É interessante ver como as pessoas que deveriam se portar como gente grande passam a se portar com a juventude, né? É quando tu vê emissário da OTAN, coisas do gênero assim, descrevendo o conflito como o Harry Potter versus Voldemort, a Aliança Rebelde versus Darth Vader, entendeu? Tudo que envolva a cultura pop que abrangiu boa parte dos jovens nos últimos anos e colocar todos os males ou todos aqueles que se opõem à OTAN, à sua agenda, na figura de inimigos ou grandes vilões que são famosos e representados na cultura popular, né? O Darth Vader, tipo o Voldemort, o Sauron, né? E mais recentemente o Thanos e os Vingadores, coisas assim, sabe? E aí você vê que a infantilidade de pessoas que ocupam cargos de poder quer essa infantilidade seja de fato uma infantilidade ativa, e com isso eu quero dizer que isso faça parte da personalidade delas, não que seja uma infantilidade dissimulada, que é algo que você utiliza para manipular, né, a opinião da juventude e a identificação dela com algum dos lados do conflito, né? Você vê isso. E a Rússia até faz isso também, cara, só que de uma maneira mais engraçada, né? Tragicamente engraçada, porque, querendo ou não, há um conflito ali, há mortes, mas eu admito que eu ri quando eu vi um moleque da Wagner Group fazendo uma run de Hearts of Iron 4 com a bandeira da Rússia. Ele conquistando o mundo inteiro com a bandeira da Rússia. Eu ri dessa porra. O cara jogando no QG da Wagner Group, online, streamando, assim, uma run de jogo de estratégia. Todo fardado, todo o kit dele de soldado lá. E isso é propaganda, amigos. Isso é propaganda. Muito melhor que aquilo que os Estados Unidos faz, que é botar Eagle com orelhinha de gato e traje de fuzileira naval pra gravar TikTok. Muito melhor. Mais divertido. Isso é sério? Sim, cara, isso é sério. Sinto muito de informar, japonês, mas essas porras existem. E se chama Psyops, negra. Isso se chama Psyops. Newman! É. Aí... Fora aquela questão também, que a gente já falou em outras oportunidades, hein? De como os conflitos mundiais agora, eles deram uma importância gigantesca para os conflitos mundiais, né? Num tempo não tão distante assim, essas guerras entre certos países que já têm um histórico de algum tipo de conflito, as pessoas não eram objeto de discussão diário das pessoas, né? No entanto, os jovens até usam o termo, a justificativa, né, para se informarem sobre os assuntos, porque essas questões podem cair em provas, né? E você percebe que até isso, eles criam mecanismos para fazer com que você perca seu tempo, não que não seja importante no contexto geral, mas que para sua vida você deveria ter outras prioridades, você acaba deixando no centro da sua vida tais coisas simplesmente porque vai cair num vestibular. Isso aí que você percebe, né? A extensão do ensino como uma forma de lavagem cerebral para além da própria sala de aula. Porque quando a preocupação do vestibular torna-se tão grande em que até aquilo que você consome fora dos conteúdos da matéria tem que estar voltado àquilo que poderá cair no vestibular, você já pega a droga do indivíduo e já começa a criar ele sendo condicionado a ter as opiniões do mainstream, da mídia e tudo mais. Porque se ele não usar aquelas opiniões ali, ele não consegue escrever uma redação que seja palatável aos corretores dele. Então, o cara vai prestar atenção no conflito russo-ucraniano, vai prestar atenção em desmatamento, crise climática
e qualquer outra coisa que envolva as questões, né, que a Agenda 2030 vem abordar, que o jornalismo vem abordar, ou coisa do gênero assim, né, para ele poder produzir uma redação que seja interessante ao corretor dele tirar uma nota máxima no Enem. E aí você vê que o instrumento de lavagem cerebral foi tão bem feito que não adianta falar assim, não, porra, a sala de aula é o problema. Não. A sala de aula já não é mais o problema, mas todo o entorno em volta dela já consumiu o indivíduo. E aí você vê, né, que quando eu tava conversando mais cedo com os rapazes aqui, que talvez um dos maiores males e crueldade que tenha sido feito com o brasileiro seja a questão do analfabetismo funcional, que foi inserido nele, condicionado a ele, eu não sei um termo muito bem colocado para isso, mas que é o fato de que ele sofre, ele vê uma realidade ao redor dele que faz ele sofrer, que traz problemas a ele, e ele não consegue achar respostas para esse sofrimento, porque a inteligência foi privada dele para que ele pudesse solucionar o problema próprio. Mas, no entanto, o cara continua acreditando ou se convencendo de que a solução dos problemas de um governo geral ou de um estado natural em que as coisas devam caminhar bem e devam ter um bom equilíbrio para que ele possa ter uma boa condição de vida, tem que vir da proteção das minorias, tem que vir da importância cultural da periferia, tem que vir daquilo que a justiça social deve ser feita, né? Ainda que ele não se enquadre ou não esteja dentro de nenhum desses grupos, né? Ele acredita que ao eleger, ao concordar com pessoas e políticos e pessoas que estejam em cargos de poder que têm essas agendas, aquilo de fato vai ser o melhor pro Brasil dele, pro governo dele, pro estado e pra cidade dele, né? E aí você vê que não adianta, cara, no fim das contas, não são as agendas que botam comida na mesa. Não são as agendas que melhoram a vida das pessoas. E de modo paralelo a isso, a gente brinca muito com o Booktuber, porque a Booktuber ela entra dentro do arquétipo de uma juventude, né? Que busca escapismos o tempo todo para conseguir suportar a realidade ao redor dela, né? Ou melhor, a palavra nem seria suportar, porque se fosse para suportar, ela encararia de frente. Mas para fugir mesmo das coisas da vida real. E a opinião dela moldada em cima da literatura que ela consome faz com que ela se torne mais despreparada para a vida dela em si. Porque diferente daquilo que vem do clássico ou daquilo que a gente já conhece mesmo com uma literatura normal e tudo mais, ele não funciona. É passatempo, é lixo, entendeu? Sim. Um exemplo muito forte disso foi até o exemplo que o professor Mário deu recentemente num texto, o japonês e o Monark devem ter visto, né, dando exemplo dos historiadores, dos professores de história de maneira geral. Ao mesmo tempo que eles falam, né, que é importante você estudar a história para não repetir erros do passado, ao mesmo tempo ele consegue usar uma linha de raciocínio que diz que não devemos levar em conta o processo histórico para justificar o mundo como ele é agora. Então, por exemplo, os homens brancos europeus se comportam de tal forma, mas isso não é justificável, não é porque eles passaram 2000 anos da história assim, que tem que ser do mesmo jeito agora, isso não vai influenciar. Literalmente tem um processo que o professor Olavo vivia falando lá de dissonância cognitiva, que ele não percebe que o próprio argumento dele vai anular o que ele vai usar em seguida, ele não repara o erro. E isso se estende não só para os historiadores, né? Isso vai também na questão da literatura, né? Que eles pegam um autor, pegam só aquilo que os convém daquele autor e o resto. E ele sempre tem um ponto, né? Não, Machado de Assis, ele era isso, muito bom, não, mas veja bem, isso daqui, por exemplo, o próprio Lima Barreto sofre com isso, né? Certa vez eu falei, acho que até comentei com o Cacique isso daí, uma moça perguntou pra mim certa vez,
o que... Se eu tinha alguma personalidade que... quem é seu ídolo? Ela falou literalmente assim, né? Eu entendi, né? Tentei olhar a pergunta pela melhor ótica possível. Então eu entendi mais ou menos o que ela quis dizer. Ela falou, olha, nunca parei para pensar nisso. Mas uma figura, assim, que eu consigo pensar agora, brasileira, que eu tenho certo apreço das coisas que eu vi, é o Lima Barreto. Na hora, a mulher só conseguiu focar no que ela enxergava de pior no cara. Assim, não, Lima Barreto pode ser isso. E nunca leu nada do que ele escreveu, né? Mas falou assim, não, ele realmente tem grandes obras, mas ele era meio racista, né? Então, até quando essas pessoas vão falar sobre... Essas pessoas, vocês sabem de que nós estamos falando, né? Os Sim, booktubers. sim. Eles vão falar sobre os livros, eles sempre ficam buscando ressalvas, assim. Olha, pessoal, como eu tenho uma sapiência acima de vocês, e eu li essa obra, e eu sei tudo sobre literatura, eu posso dizer para vocês que esse cidadão aqui escreveu boas coisas, mas não confiem nele não, viu? Confie em mim, que você não sabe praticamente nada sobre mim, além das coisas que eu mesmo falo sobre mim. Confie na minha palavra e não na desse autor, tá bom? Não é mais ou menos por aí? Eu lembro quando a mulher foi fazer análise sobre Águas Profundas, o livro, né? E aí ela achou interessante porque aquilo era um grande xadrez psicológico. E tudo indicava que o homem não valia nada, o homem era um canalha, coisas assim. Justamente porque a autora do livro favorito dela falou que era. E por isso o livro era bom. Que, enfim, a autora do livro favorito dela era a mesma autora que escreveu Gone Girl, né? Garota Exemplar e tudo mais. Sim. Então você vê que o parâmetro para as opiniões sustentadas dessas pessoas é baseado nos autores que elas gostam. E os autores que elas gostam geralmente são autores mais do que modernos, são autores que ainda estão vivos, né? Então, autores recentes mesmo. Pós-modernos. Exato. A gente comentou também sobre essa questão, acho que foi nos bastidores de alguma conversa aí, que o Cacique queria até ter gravado, que é essa questão que as pessoas... Veja, nós estamos falando de autores ruins, né? Mas vamos pensar nos autores que têm coisas mais aproveitáveis, apesar das críticas, né? Vamos colocar aí, tipo, Schopenhauer, o próprio Nietzsche, né? Apesar dos pesares, tem coisas aproveitáveis no que eles escreveram. E a pessoa que lê esse tipo de conteúdo, ele se sente incapaz de discordar do autor, porque ele pensa assim, bom, por mais que ao ler determinada passagem eu discorde, a princípio eu discorde, me soe mal aquilo que eu tô lendo, provavelmente eu estou errado porque esse cara é mais inteligente que eu. Uma coisa que a gente comentou, olha, não quer dizer que o fato de alguém ser mais inteligente que você não consiste em sempre essa pessoa estar certa em uma questão e você, quando se opõe a ela, você está errado. Você pode discordar. Eu lembro do Olavo falando, ele citando o Luiz Lavelle, né? Ele recomendando o Lavelle. Olha, um dos meus autores preferidos é o Luiz Lavelle, porque tudo que aquele cara escreveu, eu nunca achei nada que eu discordasse. Vocês conseguem captar a mensagem nisso daí? E também não quer dizer que se você discordar do São Tomás de Aquino, não quer dizer que... Obviamente, não faça isso em público, se você tiver menos que 50 anos. Exato. Não grava vídeo, não grava vídeo, não vai Se gravar. você tiver menos de 50 anos também, não faça isso. Porra, não. Mas não quer dizer que você odeia o São Tomás de Aquino, entendeu? Ele pode ter errado em alguma coisa. Ele pode ter errado, né? A própria opinião sobre do Olavo, sobre os relacionamentos, a gente vira e mexe, a gente olha assim e fala assim, olha, eu acho que não é bem assim. O velho tá gagá. Mas é ok. Sim, Isso anula tudo que ele já falou? Não. Mas, no entanto, as pessoas não conseguem fazer essa divisão da coisa, né? É um certo medo, né? E esse tipo de gente é o que geralmente se diz intelectual, né? É muito triste, porque sempre parece que o brasileiro ele gosta sempre de
ir para os dois extremos, e os dois extremos errados. Estão errados que- nessas situações, né? É porque a intelectualização deles é a erudição. É só o conteúdo, né? Então, eles têm bastante cultura e tudo mais, eles aprendem as coisas, eles gravam nomes, eles têm trechos, eles têm, vamos dizer assim, até versos decorados dos livros favoritos deles para citar em conversas, coisas do gênero assim. Só que eles não conseguem colocar aquilo em prática de fato. Então, tipo, eles têm erudição suficiente para ter muito conteúdo na cabeça deles. Só que eles não têm a prática necessária para ser de fato uma pessoa culta, né? Alguém que consiga pôr em exercício as coisas que eles aprenderam nos livros deles, né? É tipo os conselhos dos santos, né? Não, alguém coloca um dilema lá. Pessoal, estou querendo largar a punheta. Eu sou católico. O que eu faço? Aí os caras começam a citar trechos de São Tomás, Cita até da Bíblia, mano. Cita até Santo da Bíblia. Afonso de Ligório, pra falar assim sobre o problema da luxúria e não sei o que. Fala assim, meu filho, você fez alguma coisa real na sua vida e você pode passar a sua experiência, nem que seja o conselho do Santo Afonso, mas você aplicou na sua vida. Exatamente. O cara quer uma pessoa real aconselhando ele. Se ele quisesse ler o que o Santo Afonso escreveu, ele ia até a fonte. Ia direto, e se ele pudesse, ele não ia querer ler o que o Santo Afonso escreveu, ele queria Querer ouvir falar da com o boca. Santo Afonso. Exatamente. E aí você que, em tese, sabe mais do que o cara, não sabe fazer nada além de repetir o que os outros falaram. Você não tem experiência, né? Isso é uma coisa Não, que no meio religioso brasileiro faz falta, né? muitas das vezes também o sujeito que dá um conselho pro outro, né? Nessas condições assim, em que a experiência dele não é colocada na mesa, entre aspas, né? Essa não é a expressão adequada, mas a experiência dele não é apresentada, ou ele sofre do problema, né? E não achou solução prática, apenas um consolo naqueles escritos, ou o sujeito desconhece completamente a realidade daquele problema. O que é um problema, né? Que pode piorar, né? Porque você, citando o texto de um santo, você pode levar o sujeito ou a santidade total, eu posso estar falando merda aqui, mas ou a santidade total ou ao desespero total, acreditando que você pode se tornar infalível, né? Aquela ideia da confiança total em si mesmo. Eu não sei se eu tô seguindo a linha de raciocínio aí da conversa, mas eu, O por cara exemplo, pode virar um MGTOW. o MGTOW, exatamente. Eu confio em mim mesmo, só preciso de mim mesmo. De mim mesmo, não preciso A de velho. solitude. Exatamente, exatamente. Aí o cara começa a desenvolver uma fantasia tradicional, né? Em que as outras épocas eram melhores que as nossas. E uma coisa aqui que o Dylan falou até, né? Que a juventude, ela se preocupa com... Ela se preocupa não, ela adere, né, como é que eu posso dizer? A esse escapismo. Ele falou a palavra escapismo. É uma condição natural do sujeito, né? Essa ideia assim do escapismo, você está sempre buscando uma voz da razão. Isso é algo natural, é a emergência da razão. O problema está no quê? Nas soluções que são apresentadas para essas gerações. Isso é um problema de natureza do ser e de cosmovisão. É o que a gente estava falando no instante aqui fora do áudio aí, fora da gravação. Se o sujeito ele erra no desconhecimento da natureza humana, ele vai errar em todos os outros pontos. A galera geralmente confunde as coisas, né? Acha que esse estilo aí, MGTOW, Red Pill, né? Que estão usando esse termo aí. Eles confundem com asceticismo, com os ascetas. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. O princípio é totalmente diferente. As motivações desses dois grupos, vamos colocar assim, dos ascetas e dos MGTOW, são totalmente diferentes. Eduardo, não existe ascetismo sem o divino? Olha, opinando. Isso é muito Tudo bem, arriscado opinar. tranquilo. É muito arriscado opinar. Eu acho que é impossível, por mais que o indivíduo ele não tenha consciência, ele tá buscando algo divino. Por mais que ele não tenha consciência disso.
Você tá buscando coisas mais elevadas. Você tá buscando coisas que são impossíveis de alcançar, né? Nesse plano, como as pessoas convencionais fazem. Entendi. É que aquilo, se conversar, tem que conversar com gente que busca esse tipo de coisa. Geralmente as motivações deles são nesse sentido. De buscar sentido nas coisas. E não no mundo dos homens, né? E se o mundo não é dos homens, só tem uma possibilidade. Eu entendi. E é complicado realmente encontrar essas pessoas, porque se você. Aquelas que estão ao redor são aquelas que praticam o oposto do ascetismo, né? O ascetismo errado. Que é o ascetismo dos MGTOWs. E aí é difícil você ter um discernimento. É Correto. diferente você fazer isso por egoísmo. Porque sim, por mais que neguem, mas você centrar sua vida em você mesmo, porque você não quer passar, porque você acredita que você não precisa passar por aflições, que você não merece passar por aflições e que as outras pessoas não merecem a tua presença agradável. Isso realmente é egoísmo. Por mais que você não aceite, né? Mas, obviamente, eu não estou dizendo aqui, que isso não é do nosso feitio, a gente nunca fez isso, assim, então vocês estão dizendo que eu não posso ser MGTOW, e ninguém disse isso. Só tá falando que nós pensamos sobre isso. Mas você pode continuar querendo fazendo o que você bem entender. Pô. Nossa mensagem sempre é aquela, faça o que você quiser. Depois, se você acha que você pode se apresentar diante de Deus assim, e que é uma boa imagem aos olhos dele, boa sorte. Essa que é a questão que a gente sempre levanta. O problema nunca foi você evitar a mulher maluca, mano. Isso aí, apertamos a sua mão, estamos com você, amigo. Não recomendamos maluca. O problema é descer ao nível da ideologia. É como aconteceu com uma galera aí já tem um certo tempo já. E aquela coisa, na verdade a gente não recomenda nenhum tipo de mulher. É aquilo, se você quer uma mulher, aí essa Por sua conta e risco, negro. E aí faz sentido, você quer uma mulher? Então, aí você vem até nós e pergunta a nossa opinião. Olha, tô conhecendo uma moça. Aí é uma situação. Mas se você nem quer casar, não tem por que você estar ouvindo uma conversa sobre casamento se você não quer casar. Porque você quer só reafirmar a sua opinião. Olha como essas pessoas falam. Isso que eu acho muito bizarro, né? De certos grupos aí, né, da internet. É verdade. Tem total aversão. Eu odeio católicos. O que eu vou fazer? Eu vou entrar num canal chamado Monte Carmelo para assistir um vídeo. Vou escutar um episódio do Thread Talk. Eu vou ouvir o Preci falando. Ai, a galera é meio maluca, é meio retardada. Os caras têm guilty pleasure, eles têm prazer em sofrer, cara. Não é poder assim. Odiar a religião do amiguinho, assim, é uma coisa muito forte. A gente falou isso nos episódios lá no Nova Vertente, né? Assim, Sim. Claramente eu discordo de todas as outras religiões. Em vários assuntos. Senão eu não teria escolhido uma pra mim e tentar segui-la seriamente. Uhum. Mas não, é muito forte você dizer que odeia uma religião séria. É muito forte. E o que eu vejo é que essas pessoas realmente odeiam com força certas religiões, né? A gente fala muito do cristianismo aqui porque tem uma grande parcela da população cristã no Brasil, né? A qualidade desses cristãos já é outra coisa. Mas que ser cristã, né? E o problema da nossa religião é como o professor Gugu fala, né? O problema é que os próprios cristãos eles se esforçam para destruir a própria religião, né? Então, às vezes nem precisa de muito esforço do outro lado, né? Você vê o próprio cristão defendendo aborto e tal. Um exemplo apenas, né? E você vê o próprio cristão, vamos usar os exemplos tantos protestantes como católicos, né? Defendendo que a mulher pode se vestir do jeito que ela quiser. Lógico, eu entendo que tem processo de infiltração, todo mundo sabe disso, né? Mas
aquilo, pressupõe que se você estuda minimamente sua própria religião, você deveria estar blindado dessas coisas, né? Vez ou outra eu me pego pensando naquela conversa que a gente teve sobre a qualidade de uma boa catequese e o quanto isso priva as pessoas de grandes problemas no futuro, né? Justamente quando eu vejo pessoas que foram batizadas na igreja católica, mas na adolescência trocaram para, enfim, para alguma célula evangélica, alguma coisa do gênero assim, mas ficou naquela gnose cristã, sabe? Tipo, Deus é meu amigo, a crucificação aconteceu, a Páscoa é maneira, mas eu não tenho nenhuma religião oficial. Chamar isso de gnose é até uma ofensa, gnose. Foi mal, pessoal. A gente vai te bater, hein, mano. Vídeo. Neste exato momento. A turma do Guianão vem me pegar na paulada, negro, desculpa. Aí, sim. Então, aí tem uma galera que fica meio assim, aí tipo, porra, tu vai vendo, percebe, e tu vê que toda essa confusão mental dela teria sido mudada se ela facilmente soubesse a razão, o significado de rezar o terço. Por que eu terço? O que significa a missa? Por que a gente não bate palma na missa? O que é o sacrifício? O que significa o corpo de Cristo? Por que toda vez a gente tá lá pra comungar da hóstia, né, e tudo mais? Por quê? Bastava essas respostas claras dadas na cabeça dela e não terem sido ensinadas de qualquer jeito, que ela entenderia e não ia cair no velho ponto do copinho, enfim, que algumas igrejas fazem de uma ceia uma vez no mês e tal, e achar que tudo aquilo é a mesma coisa. Sim. Que possui o mesmo significado com o dinheiro, assim, sabe? E aí você vê que, porra, são pessoas que quando você começa a conversar sobre religião com elas, cara, é quase você estar falando com uma criança, sabe? Tipo, uma criança de 5 anos que tu vai ensinar ela a rezar pela primeira vez. Assim. Ensinar ela a juntar as mãozinhas, saber que existe o Papai do Céu, aí começa a ensinar o Pai. Aquilo que você comentou lá sobre eles decorarem, né? Passagens de livros, né? Por aí. Isso se aplica muito à Bíblia, né? E numa discussão com um colega, que é a pessoa que gosta de ficar citando passagens bíblicas, né? Eu falei para ele, olha, mais importante do que saber o que está escrito é você entender o que está escrito. Isso é mais importante do que você decorar aquilo. Olha, está escrito em Mateus, assim, assado, tá? O que isso quer dizer? O que isso significa? O cara, você pergunta o que significa e o cara relê. Ele fica parafraseando a frase que ele decorou. Mas ele realmente não sabe o que aquilo significa. Mais uma vez eu cito a questão da dissonância cognitiva. O cara usa uma passagem bíblica para legitimar pecados dele. Fala assim, meu filho, tem certeza? E aí você, porra, velho, será que isso não é um pecado muito grave? Cara, nestes termos, você quer falar com Deus nestes termos, amigo? Olha que palavras dele, você tá usando as palavras dele para justificar as merdas que você faz. Quando você usa as suas, já é um problema, velho. Imagina se você utiliza as dele, velho. Cara, a maior dificuldade que se existe, pelo menos do meu ponto de vista, na minha experiência que eu tive em conversar com outras pessoas acerca de religião, é fazer com que elas entendam a merda do não julgueis, para que não serei julgado. Porra, isso, meu amigo, dá um trabalho. Isso fez um estrago, velho. Isso fez um estrago no Brasil. Essa merda fez um estrago, cara. Tipo assim, de todas as camadas, desde o noia, desde a vagabunda, desde o preguiçoso, desde o que quer que fosse. Todo mundo tem essa na ponta da língua. E o cara não percebe, volta a dizer, ele não entende o que ele tá falando. Ele fala assim, só Deus pode julgar. Exato. Meu filho, você consegue entender isso? Que ele vai te julgar? Do jeito que você tá levando a sua vida, isso é muito perigoso, porque o julgamento dele provavelmente não vai ser, o parecer não vai ser muito bom pra você. Consegue entender isso? Ele não entende agora, mas, né, como até alguns santos concordam nesse aspecto, né? Que quando chegar o nosso julgamento, a gente vai ter
clareza dos nossos pecados. Assim. Sim. Que não vai nem precisar o pai da letra. Você já vai saber, já vai pegar sua trouxa, assim, sua trouxinha, jogar nas costas e escorregar. E vai descendo. Vai escorregar e vai descer fundo. Um lugar bem quentinho, né? Que nem diz... Foi quem que foi o nosso amigo Elder que compartilhou uma carta, né? Não sei se vocês já chegaram a ler, de uma freira tinha uma amiga bem próxima, assim, né? Que era casada, católica e tal, só que o relacionamento dela com o marido não era dos melhores, tal. Ela não estava seguindo uma vida religiosa com muito afinco, rezava de vez em quando, ia à missa ali e tal. Era uma pessoa boa, até publicamente, assim, não tinha nada que levantar dela que fosse muito grave, né? E num acidente de carro essa mulher veio a falecer. E a freira começou a rezar pela alma da amiga, né? Porque acreditava que ela estava no purgatório, né? Porque conhecia a vida íntima dela, né? Então sabia que ela tinha certos vícios, né? Que se ela se arrependesse, ela poderia um dia estar junto aos eleitos, né? Mas que provavelmente ela ia ter que passar pelo purgatório. E a freira continuou firmemente, né? Rezando meses pela alma da amiga, até que um dia ela recebeu uma carta, né? Uma carta física, né? Não foi sonho, não foi nada, era uma carta física. E chegou com o nome da amiga, né? Ela se espantou. Assim, como um morto vai mandar uma carta, né? Vocês conseguem achar isso no Google, mas vou disponibilizar isso eu lembrar. Tô velho, mas eu acho que eu vou lembrar. E na carta a amiga dizia pra freira deixar de rezar porque ela não estava no purgatório. Ela tinha sido condenada e ela estava no inferno. E as palavras dessa moça condenada ao inferno eram muito rudes, assim, né? O que mostra que quando você chega no inferno, você se torna tudo aquilo que você realmente é. Então, o pior lado que talvez essa moça escondia publicamente, no inferno ele vem à tona. Nossa, cara, isso é um detalhe interessante. E as palavras que ela usa são muito fortes. Ela cita, por exemplo, uma passagem bíblica que fala que sobre o fogo do inferno e que aquilo é uma palavra literal. Realmente lá é quente, tem fogo mesmo, né? Não é uma figura de linguagem. Realmente queima, existe um fogo lá, um fogo que nunca cessa. Depois vocês podem ler na íntegra essa carta, é muito interessante. Pelo menos a minha é muito interessante, todas esses eventos místicos que narram o inferno, porque é uma coisa que aquele colega lá do canal, Alberto Sanches, né, o nome do rapaz? Sim, Carlos Alberto Sanches, exato. E eu lembro de um livro que ele estava comentando no canal dele, não vou lembrar o nome agora, mas que narra algo parecido com o que eu estou mencionando aqui, que parece que as informações, por mais que, por exemplo, essas visões infernais, vamos colocar assim, essas questões místicas aconteçam em tempos diferentes, em locais totalmente diferentes, com pessoas de culturas totalmente diferentes, parece que as narrações desses eventos místicos, eles se complementam, não há discordância entre eles. O que faz com que a coisa pareça ser muito real, né? Até para as pessoas que não acreditam. Não sei se estou me fazendo entender. Tô compreendendo, sim, pode continuar. Então, essas coisas me chamam muito a atenção e eu não consigo negar que, por mais que elas estejam erradas em algumas questões particulares, específicas, no geral, eu acho que
realmente é assim, né? Os próprios padres exorcistas também, né? Quando eles conseguem narrar o exorcismo, né? Eles conseguem catalogar como acontece cada exorcismo, e as falas do possesso também estão de acordo com essas visões infernais, né? A Santa Catarina de Sena, por exemplo, foi uma mulher que teve essas visões místicas, né? Em seus sonhos. Literalmente Deus falou para ela como era o inferno. E Deus, veja bem, quem tiver a oportunidade de ler, né? Não lembro agora em qual livro da Santa Catarina de Sena que narra essas visões místicas dela, Deus é muito severo com ela, né? Porque ela faz algumas perguntas para Deus e Deus fala com ela mais ou menos assim: mulher, eu já não te falei que o inferno é assim e assado? Como? Eu já te mostrei que ele é assim, por que ainda me perguntas? Você é burra? Passa um pouco aí falando, né? É normal, cara. Eu ia falar a mesma coisa pra mim. Mas isso aí, cara. E isso nos faz lembrar que esse Deus realmente é cheio de piedade, um homem muito piedoso, mas não é só isso. Não é só isso. Não é só isso. É que a gente insiste em pensar apenas naquele Deus misericordioso e piedoso, que vai nos perdoar por todas as coisas. Lógico, se você se arrepender. Por isso a ênfase no não julgueis, para que não sejam julgados, pouca ênfase no perdão. Cara, tanto que, assim, é uma das coisas que ele fala que realmente leva a pessoa à condenação eterna, né? Nem o julgamento de você olhar o ato de uma pessoa e falar, essa porra aí tá errado, isso é pecado. É a questão de você não conseguir perdoar. E se você não julgar, cacique? Assim, vamos supor que ninguém te julgue. Você vai ter que fazer isso por você. É verdade, exato. Como você vai se arrepender? Se tá todo mundo passando a mão na sua cabeça, assim, você vai começar a achar que aquilo não é errado. Tanto que é a relação entre arrependimento e perdão. É a relação entre arrependimento e perdão, que é as coisas que no quesito de salvação, é aquilo que ele mais preza. Primeiro que só é perdoado aquele que sabe perdoar, e pra você perdoar algo, você tem que julgar aquilo como errado, né? Tipo, não tem por que perdoar o que é certo, não faz sentido mesmo. Então, se você perdoar algo, é algo que você já julgou como sendo errado, como sendo uma ofensa, como sendo um pecado, e tudo mais. E o arrependimento, que é a capacidade de você julgar a si mesmo como um cretino, como um errado, como alguém que errou, sabe? E aí você vê a ênfase do não julgue, não julgue, não julgue. Justamente para que você esqueça desses dois valores importantes. O arrependimento e o perdão. O arrependimento e o perdão. Tanto para com si quanto para com o próximo. Mas, cacique, dando um salto aí, o menino Monark, ele tinha proposto que a gente falasse também sobre 3 filmes que a gente parou pra ver aí nos últimos tempos, né? Diga, Monark, quais são seus sentimentos em relação a estes filmes? Eu queria que vocês introduzissem aí. Só fazendo um adendo aí, o assunto tá muito bom, velho. Muito bom, aprendo demais com vocês. Essa ideia, por exemplo, do ascetismo, né? Quando você busca ser asceta, você não se volta para si com amor próprio, né? Você tem que se pôr numa condição de despojamento. Você se despoja daquele homem, do velho homem. Olha aí, eu citando a Bíblia aqui. É mais ou menos aí, né, nessa linhagem, sabe? Eu me admiro muito, né? O Edu sabe a minha paixão aí pelos bosteiros ortodoxos. A ortodoxia é maravilhosa. E você veja que, por exemplo, os monges do Monte Athos, por exemplo, né? O quanto que aquele pessoal ali tá engajado a ver a face de Deus, sabe? E eles estão ali dentro só pensando em ver Deus. O amor próprio deles foi completamente passado para trás. Uma coisa que o Lavelle também bate na tecla, né?
o traço que reconhece o santo é justamente essa dissolução do amor próprio. Porque você ama não para se salvar, mas para que salve primeiro o próximo e assim se salve. Então você cumprindo o segundo mandamento, você automaticamente cumpre o primeiro, que é amar Deus sobre todas as coisas. Né? E os três filmes aí tem a ver com a ideia do asceta, não propriamente o asceta cristão, né? O Matar ou Morrer, de 1952, nem tanto, mas o Último Samurai, de 2003, e o Dança com Lobos, de 1990, parece. Se eu tiver errado, me corrijam. Eles têm a ver com essa busca da transcendência, a busca do interior, do tesouro interior que se encontra dentro de si mesmo. Isso remete até a uma palavra do Cristo, que ele fala assim, que o homem bom tira do seu tesouro as coisas boas. E ele também diz, onde está o vosso coração, ali estará o vosso tesouro. E é justamente nesse ponto onde você tem, agora fazendo um quadro comparativo do elemento material aqui, que é o enredo, né? Dos dois sujeitos, o protagonista do Dança com Lobos, interpretado pelo Kevin Costner, e o protagonista do Tom Cruise. Eles dois vivem na Guerra Civil Americana, só que enquanto no Dança com Lobos o cara tá dentro mesmo da guerra, né, ele tá prestes a se suicidar, e assim que começa o filme, no Último Samurai ele já passou da guerra, só resta para ele as lembranças, né? Ele era um estrategista de guerra, matou muito índio e ficou sequelado. E o que falta para esses dois homens é justamente um sentido interior. Assim, é o ponto que eu pelo menos concebi para mim, para entender o filme, é essa busca por algo maior, superior a eles, a essa desordem, esse caos que eles se encontram. Assim, passando primeiro para a opinião, né? Eu gostei dos três filmes, eu não tenho nenhum problema. O outro, Matar ou Morrer, trata-se de um sujeito que foi preso, né, graças a uma ação corajosa de um delegado. E esse cara, ele é solto pelos juízes do norte. A história também se passa nos Estados Unidos. E esse sujeito, ele volta para se vingar. Vocês já devem saber, eu tô narrando porque se alguém não assistiu, né, fica fácil. Então. E aí, esse cara, né, o protagonista, ele vai agora tentar deter o sujeito que tá vindo se vingar dele. Não é propriamente uma busca interior, né? É só a resolução de um problema que envolve um aspecto transcendente da realidade, que é a morte. Né? Você veja que o protagonista do Matar ou Morrer, ele está completamente preocupado com o que vai acontecer com ele, porque ele acaba de casar, né? A mulher dele descobre um podre com uma outra mulher que também estava indo embora da cidade, e acaba que deixa ele também sozinho, né? As duas acabam. A que ele já tinha deixado ele, e a que ele casou também parece que deixou, né? Aparentemente. E ele vai buscar um alento com esse dilema aí da justiça. Ele vai chamar outras pessoas para participar dessa operação do bem contra o mal, entre aspas. Bom, a minha opinião sobre os filmes é isso daí. Eu gostei dos três filmes e eu me identifiquei muito, né, com Dança com Lobos e com O Último Samurai. Né? A gente não vai entrar aqui propriamente na história real, né? A gente sabe que tem algumas disparidades entre o que realmente aconteceu com aquela guerra lá, né? No Japão. A gente sabe, cacique, a gente sabe. Não precisa esmagar a gente. Isso, né? Tem que beneficiar os americanos. Mas tem uma cena lá que eu realmente gosto bastante, que é a cena que ele descobre que finalmente no silêncio daquele lugar, no silêncio daquele vilarejo, foi quando ele pôde descobrir algo próximo de Deus. Isso. Aquilo Isso é realmente muito bonito. E outra situação dele, acho que é nessa mesma cena, nesse mesmo momento, é quando ele percebe que
todos os nativos de lá fazem tudo na vida com excelência. E com excelência ele queria dizer com dedicação, né? Não só o trabalho, mas ele cita, né? Até o chá que era posto, até a colher que era apoiada, até tudo era feito com excelência. Isso. Enquanto a gente é acostumado a fazer as coisas de qualquer jeito, né? Enfim. E muitas das vezes a gente ainda tem que ver um videozinho no YouTube para motivar a gente a fazer aquilo dali, que é a nossa obrigação, pô. Mas a gente tem que ver, sei lá, um videozinho motivacional. Não, você é o melhor, você é o gostosão. Eu não acredito no que as pessoas falam de você. Como se isso fosse realmente importante, pô. Você tem que se convencer que você tem que fazer a sua obrigação. Isso é com a extrema filha da putagem. Mas voltando. Dá dinheiro hoje, porra. Lembra do vídeo do coachzinho lá tocando rock de fundo e fazendo yes! Yes! Num quarto fechado. Lembra disso? E como é que eu vou esquecer isso aí, pô? Caralho, cara. É incrível, incrível. Deixa eu botar um cara. Sim. Né? Assim, e outros bons momentos, né? Entre o Último Samurai, no Último Samurai e tal. Que é a percepção dele de que existe funcionalidade na morte, né? Em que sentido? Ele viveu a vida como um soldado, né? Como um estrategista de guerra. Mas no papel de um samurai, ele pôde viver a vida como um guerreiro. E ver que a vida que ele tirava ali não era uma casca vazia, mas era outra pessoa. Que tinha história, que tinha sonho, que tinha passado. É interessante como ele percebe isso quando ele mata o samurai de armadura vermelha, né? Sim. Ele mata o samurai de... Enfim, acho que era o braço direito do líder do vilarejo, né? Tudo Era mais. o cunhado. Era o cunhado dele, né? Se não me engano. Isso. E aí que tá, tem uma cena muito bacana, que é ele balançando a lança, aí dá um close nele e dá um close no tigre da lança. Aí o cara olha aquilo ali e vê significado, né? Entre o Tom Cruise lutando pela vida dele e um tigre branco empunhado na lança dele, né? Como se fosse um tigre aquado, um animal aquado e tal. Isso é legal. E aí ele se vê pronto pra encarnar o passado do homem que ele matou, né? De quem ele havia matado. Outro ponto interessante é uma coisa que a gente comentou nos episódios lá no Nova Vertente, quando a gente falou um pouco sobre o budismo, né? E a gente usou só o budismo como um exemplo, mas o hinduísmo também pode ser utilizado. E o islamismo, enfim, as grandes religiões que não são o cristianismo, pensando aqui em nós brasileiros, que é muito difícil quando uma pessoa decide, um brasileiro, vamos colocar assim, cristão, ou que não seja cristão, mas um brasileiro que, obviamente, que não tenha esses elementos, ninguém da família que seja dessa religião, que não tenha tido um contato desde a infância com essa religião, que é o caso da maioria dos brasileiros, é muito difícil ele conseguir fazer uma real conversão para essas religiões por causa da questão de costumes, questão cultural. Né? Isso me fez lembrar disso, né? Dessa nossa conversa lá no Nova Vertente, porque tem uma frase do personagem do Tom Cruise, né, o protagonista, que ele fala que mesmo que eu vivesse aqui o resto da minha vida, provavelmente eu não entenderia completamente esses costumes. Veja, o homem passou vários meses, né, numa aldeia e vivenciando de fato aquilo com as pessoas, né, bebeu direto da fonte e mesmo assim ele sentia que não teria capacidade para entender completamente aqueles costumes. Isso, obviamente, não estou dizendo que você tem que entender completamente todos os costumes da sua religião para ser considerado um bom praticante daquela religião. Mas isso mostra o grau de dificuldade que existe quando você não tem uma afinidade com aqueles costumes, né? Ainda mais pensando em Oriente e Ocidente, onde o Ocidente criou uma barreira para todos esses costumes orientais. A gente sente essa dificuldade até mesmo com certas práticas. O Monark e eu conversávamos sobre isso mais cedo, com as práticas do cristianismo oriental,
como ainda no Ocidente é visto com maus olhados, como se fosse algo totalmente avesso à religião cristã, sendo que é só um costume que foi adaptado e desenvolvido especificamente para o Oriente. Outra questão também que me chamou muita atenção, me fez lembrar da história de Santa Rita, né? Que a mulher acolhe, né, o homem que matou seu próprio marido, né? O filme deixa bem claro que a mulher num primeiro momento, não gosta muito dessa ideia, né? E isso me fez lembrar da grandeza da Santa Rita, que pelo contrário, ela acolheu por livre e espontânea vontade, né? Ninguém, no caso do filme, ela foi obrigada pelo irmão, né? Ela não teve escolha. No caso da Santa Rita, ela escolheu acolher os assassinos do próprio marido, né? Aí a gente vê um grande caso de virtude, né? Eu estou dizendo que você tem que acolher o assassino do seu irmão na sua casa. Eu estou dando um exemplo do grau de santidade de certas pessoas, né? Agora, já no Matar ou Morrer, filme de 1932, ele é um dos filmes daquela leva que a gente comentou lá no nosso primeiro episódio sobre cinema, de bons filmes aí da década de 30. Tem um bocado de bons filmes. Mas esse eu acho que é um destaque, principalmente pensando nessa virtude do heroísmo, né? Quando o personagem, o protagonista, não tinha nada a favor dele, mesmo assim ele decide ficar na cidade, mesmo sendo odiado por todos naquele momento, ele decide ficar e lutar contra o malfeitor, né? Verdade. Mesmo Bem... quando as condições... Isso é a verdadeira coragem, né? E não a imprudência. A gente não pode dizer que aquele homem foi imprudente. Ele sabia realmente o que ele estava fazendo, né? E outro ponto que eu até conversei com o Monarca é que assim que eu bati o olho naquela personagem, que é uma ex-mulher do protagonista, na hora eu sabia que aquilo era uma mulher latina. Entrei até com a minha noiva enquanto a gente assistia, que eu apostava o que ela quisesse, que aquela moça era latina, né? E ao decorrer do filme fica claro que realmente ela é uma imigrante latina. Porque existe um estereótipo no hollywoodiano de personagens latinos, né? Essa personagem em si que eu estou a falar, ela usa uma maquiagem um pouco sombria, né? Sim. E a gente já comentou sobre isso, né? A questão da família Addams, né? Que eu descobri há pouco tempo. Que a família Addams era daquele jeito mórbida, né? Parecia, pelo menos quem esteticamente, né? Olhando no fenótipo da família, parecia ser uma família triste, apesar de, por exemplo, o marido ser a diversão da casa, né? Ele é sempre muito alegre. Sim. E tal. Mas era a visão que os protestantes americanos tinham das famílias católicas, né? Que eram famílias tristes, né? Que não... Por causa que a religião católica está muito ligada ao sofrimento e parece que eles idolatram o sofrimento. E por isso que a família Addams é retratada daquele jeito. A gente não sabe, mas apesar de não ficar claro, eu assisti muito pouco o material de família Addams aí nas suas diversas versões, eles não mostram nenhum tipo de símbolo até onde eu vi, simbologia que remeta àquela família, a família católica, mas os autores deixaram isso claro, realmente essa era a ideia a ser passada naquele seriado. E nesse filme só reafirmou a questão, né? Isso é uma coisa que eu sempre tive o meu pé atrás, né? Todos os vezes que eu vi que isso, família Addams, era a maneira como o americano via, o protestante via a família católica. Porque assim como você, eu falei, mas peraí, negro, eu nunca vi eles empunhando uma droga de um crucifixo lá no meio, entendeu? Tipo, cadê? Então, é mais relacionado à latinidade deles, né? Ao fato deles serem mexicanos e tudo. Então, exato. Provavelmente são católicos, né? Então, provavelmente são católicos. E isso é uma coisa interessante, porque, apesar de não ser o mesmo filme nem ser o mesmo contexto,
mas talvez parte da nossa audiência tenha visto, né? Ou entrado em contato com aquele filme chamado Encanto. Ou deve ter tido alguma criança na família que assistiu Encanto. Encanto é um musical da Disney, né? Assim como Viva a Vida é uma Festa, e esse aí eu vi, achei muito maneiro. Só que é interessante ver como os caras voltam para essa questão cultural da latinidade, da religiosidade, só que você separa o Cristo dali. Você coloca o Cristo para longe. Então, Encanto é repleto de coisas em que famílias de mexicanos têm passadas de uma tradição de catolicismo, das rezas, das orações, de que cada filho da família tem uma dádiva, tem um dom, tem uma coisa assim e tal. Isso é completamente separado. Isso vira folclore, como se fosse algo pessoal e fantástico da própria Disney em si, entendeu? A mesma coisa no Viva a Vida é uma Festa, né? Que o Dia dos Mortos, né, é ressignificado por um dia em que os mortos são meramente memória. E não que eles estão no purgatório necessitando mais do que das nossas lembranças, mas das nossas orações, né? Então, tipo, você oferece a tradição cultural, mas você tira toda e qualquer religiosidade. Só que ainda assim isso não consegue ser feito plenamente, perfeitamente, né? Porque não tem como você tentar separar de um pássaro, né, o seu canto, as suas asas. E a parte da nossa tradição cultural latina, ela vai estar invariavelmente relacionada ao catolicismo, cara. Não interessa o quantos anos passem ou quantas coisas mudem. A gente sempre vai estar relacionado a isso aí. E tanto que, quando você encontra no Brasil um protestantismo mais sério, até esse protestantismo não é brasileiro. Ele é uma réplica do americanismo. Outra questão interessante é a falta de criatividade do cinema atual em mostrar que alguém é católico, né? O único meio que eles têm é mostrando um crucifixo, não só católico, mas religioso. Então, Exato. Cristão. É um crucifixo, uma cruz. A pessoa... Raramente aparece a pessoa rezando mesmo, a não ser quando é um filme de terror, né? Que aí eles gostam de usar. Ou um filme gospel mesmo, no estilo Sim. Deus não está morto. Sim, e nesse caso é sempre aquela oração particular, né? Obviamente que eu não estou aqui fazendo a crítica à oração particular e falando que ela não tem valor, mas parece que as religiões não possuem práticas específicas, né? Parece que não tem os seus ritos. Alguém já viu alguma missa bem celebrada sendo mostrada num filme? Até mesmo os filmes de terror só conseguem mostrar pessoas reunidas numa igreja e um pastor pervertido, ou usam algum momento uma freira rezando dentro de uma igreja e momentos depois ela sendo possuída, ou algo do gênero. Ou um demônio entra no lugar e subverte todos os elementos religiosos. Sim. Tanto que, vez ou outra eu me pego pensando naquela frase do fui na igreja, e a igreja não caiu, ou tu não pegou fogo, ou coisa do gênero assim, ou tu não expulsou o padre, esse tipo de coisa, né? Que é aquela noção comum, imaginário comum, de que se o mal é adentrar uma igreja, a igreja se quebra todinha, se rebuliça, o castiçal cai, o crucifixo quebra, como se a presença do mal dentro de uma igreja fosse forte o suficiente para fazer tudo isso, quando na verdade é o oposto. São as pessoas que entram lá dentro e se sentem mal. E não é a igreja que muda, é você, tá ligado? Sim. A gente encontra, por exemplo, uma missa bem rezada naquele filme lá de guerra. Eu acho que eu já citei para vocês. Joyeux Noël, né, de 2005. JOYEUXNOEL. Trata-se daquela trégua de 1914 entre ingleses, franceses e alemães. E aí, no dia da trégua, o padre reza a missa em latim, né? E a mulher canta o Ave Maria. É interessante como a sacralidade está ali presente, né? Como se fosse uma missa de requiem, né? Para os mortos.
misturada com Natal, enfim. Voltando aqui, né, para os 3 filmes, no Dança com Lobos e no Último Samurai, não, e também no Matar ou Morrer, está presente a ideia da coragem, né? Coragem é sempre a primeira das virtudes. Se você quer fazer alguma coisa, você tem que ter coragem suficiente para levantar a bunda da cadeira e ir atrás. Só que a coragem aqui, a diferença é díspare, por quê? Porque no Matar ou Morrer, a coragem dele é mero instinto de sobrevivência, né? Ele está ante um perigo iminente de morte e ele precisa fazer algo para defender a sua vida e até mesmo o povoado, porque é trabalho dele que é delegado, né, xerife. Só que no Dança com Lobos e no Último Samurai, a coragem ela é tida para buscar algo além dessa realidade material, né? Ou seja, a realidade divina. Não sei se vocês repararam, mas tem umas, acho que 2 cenas ou 3, não sei, que dá um recorte assim, né? O que a gente chama de mid-shot, que é o chamado plano médio. É uma coisa que eu estava até colocando aqui hoje, algumas imagens, para a gente trabalhar sobre enquadramento. Aí no decorrer da conversa a gente vai citando. E aparece o protagonista de pé dentro da... Eu acho que foi dentro da delegacia e teve outros lugares. Mas apareceu na parede um cartaz dizendo War is declared, né? A guerra foi declarada. Não sei se a guerra é declarada. A tradução é mais ou menos assim. E eu não posso dizer que é easter egg, mas é uma referência, né? A esse perigo iminente do protagonista. A guerra realmente foi declarada. O mal tá se aproximando dele. Então ele tem que fazer algo contra esse mal. E aí surge hoje uma coisa que assim, tá distante da realidade do comparado assim com o direito, né? Agora o cacique pode opinar, ele tem mais autoridade. O direito de autotutela, né? Hoje o direito de autotutela é completamente diferente do que era antes. Porque você tinha uma maior disponibilidade, uma maior possibilidade para se defender. O número de armas era maior e assim por diante. As possibilidades eram maiores. E é justamente isso daí que vai fazer o filme, o enredo do filme, se tornar um grande dilema moral. É o que eu estava conversando com o Edu hoje à tarde. Falávamos sobre aquela cena do padre, em que até ele mesmo não sabe decidir se deve apoiar a formação de um grupo contra aquele mal iminente, ou se o xerife sozinho deve resolver seu problema, até porque ele é o dono do problema. E o padre, ele coloca assim, eu não posso apoiar o meu semelhante a quebrar aquele mandamento, não matarás. Sim. Né? Então, o dilema moral aparece aí, cara, e é incrível como você se sente também na pele de cada personagem ali. E cada questão é tão importante quanto, porque todas as vidas, e principalmente a vida daquele protagonista, está em risco. O que fazer, né? E é isso que deixou o filme tão intrigante, pelo menos para mim. E ele parece ser o único que tem real noção do perigo, né? Exatamente, porque surgem outros caras, não, devemos ver como é que é essa questão aí, porque eles estão atrás de você. Aí outro cara levanta e fala, não, os culpados são os políticos do norte, os juízes do norte, eles que devem resolver esse problema. Quer dizer, não, eles começaram o problema está vindo para cima da gente. Então a gente tem que esperar a solução do grupo lá que apoiou a saída desse mal. Olha, você joga a responsabilidade pra cima da porra lá que causou isso daí, pô. E isso é um sinal, ou um sinal de ausência, vamos dizer assim, ausência do conceito de coragem, ou uma mera covardia mesmo, vontade de defecar, né? Tá com medo, medo de tomar um balaço na caixa dos peitos. Aí ficou, não, a gente deve apoiar quem soltou eles, né? Eles que devem resolver o problema. E todos incentivam o cara a fugir, ou seja, eu sou um covarde e eu não consigo suportar que este homem seja mais corajoso do que eu, então fuja também. O que você está fazendo aqui? Você já fez muito por nós, pode ir embora. Isso, perfeito.
O cara, ele até soca um cara lá no celeiro, né? Sim. E aqui entra, né, as questões, por exemplo, do enquadramento. Por que enquadrar, por exemplo, o Cacique deu um exemplo muito bom aí, que foi o exemplo onde ele está meditando, o Tom Cruise está meditando no Último Samurai. E aparece um recorte, né, um médium close-up, ali na cara do Tom Cruise, com umas poucas vistas ali atrás, né, do campo, para representar a ideia da imensidão que ele tá, o espaço que é imenso. E é justamente a expressão facial que conta nesse enquadramento, aqui entrando propriamente na linguagem do cinema. E você veja que existem outros inúmeros exemplos no Matar ou Morrer também, quando o sujeito ele vai com aquela cara de turbado, de atribulado, de um sujeito completamente perdido, visitar aquela antiga mulher a qual ele tinha contato. E o enfoque da câmera é a face dele, a face do homem turbado, a face do homem atribulado. Então fica aí a dica para quando forem assistir, quando aparecer só o quadro do sujeito, né? Só o enquadramento do sujeito na tela, isso significa que o objeto principal ali a ser captado, a você que é cúmplice do filme, cúmplice do enredo, cúmplice de tudo que você vê, é justamente a percepção dessas emoções, desses sentimentos. É fazer com que você entre na pele do sujeito. Você tá com a sua vida em risco. Você tá com o cu na mão, pô. O que é que eu vou fazer agora? E isso é que é uma das maravilhas do cinema, né? E tem outro também, outro grande problema que é colocado, pelo menos no Matar ou Morrer, é o conflito com a justiça, tá certo? O conflito com a justiça é um dilema que persiste desde Platão, né? Se possível, muito antes. A gente deve achar alguma coisa na Bíblia aí que fale sobre esse conflito com a ideia de justiça, o que é justiça e em quais situações concretas ela se manifesta como justiça real, né? Até porque o direito varia muito, né? Os conceitos. Não existe uma linguagem simbólica assim, justiça é isso, isso e isso. Ou o papel do juiz é esse. Ou o papel de fulano de tal é esse. A equidade é isso. Não existe. O direito positivo ele vai acabar dissolvendo essas coisas. Mas, ante o problema, o conceito de justiça ali no Matar ou Morrer, ele se revela como simbólico. O que é justiça? Justiça é mais ou menos a ideia de equilíbrio entre as partes. É uma espécie de equidade, é uma balança. E o sujeito ele está pronto para se defender, por quê? Porque ele está prestes a ser atacado. E isso é um direito que deve ser preservado, né? E eu percebi agora, né, que realmente a gente sofre muito nesse problema porque os nossos poderes ante o mal são muito, muito limitados. Seja em esfera material, eu não vou dizer em esfera espiritual porque a gente do lado de Deus a gente não perde, né? Mas esse conflito com a justiça é um dos pilares para o dilema moral, além da ideia da coragem. Eu não sei se ficou claro aí. Sim. Só mais uma coisa, Monark, que eu acho até pertinente aqui, que justifica o porquê de a gente insistir nesse projeto. Um dos porquês, né, de insistir no projeto sobre cinema, né, até alguns colegas falaram, bom, continuem com isso daí, né, eu não tenho interesse no assunto, mas continue com esse projeto, pode ser útil a muitas pessoas, né. Não vou dizer que é indispensável para todo mundo assistir bons filmes, né, até porque antes do cinema, as pessoas conseguiam viver muito bem sem ele, né? Tivemos grandes homens antes da existência do cinema. Mas, dado as circunstâncias atuais e sabendo que praticamente todo mundo assiste filmes, todo mundo, é raro você encontrar alguém que não assiste nenhum tipo de filme, é raro você encontrar alguém que não escute nenhum tipo de música.
foi pensando nisso que a gente resolveu se aprofundar no assunto do cinema, porque até um dos conselhos do professor Tales e do professor Gugu, né, um dos conselhos para melhorar moralmente, né, é assistir a bons filmes constantemente. Só que sem os devidos critérios estabelecidos na sua cabeça, vai ser difícil você saber distinguir o que é um bom filme e um mau filme. Provavelmente você vai cair em várias injustiças. Uma delas é a de pensar que, bom, é novo, é moderno, logo é ruim. Só pode ser ruim. Quando não é assim na prática, né? E o nosso trabalho com nosso objetivo com esse projeto é justamente isso, dar condições para as pessoas que estão acompanhando o projeto, dar meios para que elas mesmas façam esse discernimento de quais são, ao assistir algum filme que não foi recomendado por ninguém, ou por algum amigo, que ele tenha condições de fato dizer se aquele filme é bom ou não, né? Longe do seu gosto pessoal, né? Não usar apenas o seu gosto pessoal, ou melhor, a partir de qual critério, ou de quais critérios você conseguiu formular um gosto, né? Porque seu gosto deve ter algum parâmetro, né, do seu gostar. E a ideia aqui é principalmente tentar modificar um pouco essa percepção que as pessoas têm dos filmes, né? Eu mesmo, com o avançar dos anos aí, muitos dos filmes que eu considerava bons hoje em dia, eu já consigo enxergar muito mais coisas nocivas naquele filme do que coisas boas, né? Tem livros e filmes que são assim, que por mais que tenham alguns pontos positivos, é melhor você não se submeter a esse material, porque a chance de você acabar colhendo maus frutos é muito maior do que a de colher bons frutos, né? É aquela história de que pouquíssimas coisas são essenciais, indispensáveis, né? E dado a circunstância da condição humana de termos pouquíssimo tempo, pelo menos no meu ponto de vista, eu acho que a gente não deveria perder tempo lendo coisas muito ruins ou assistindo a filmes muito ruins, né? Ainda mais com as informações que nós temos hoje na internet, com facilidade de conversarmos com pessoas que nós temos admiração, por mais que não conheçamos pessoalmente, né? Claro que eu não estou querendo aqui fazer uma espécie de lista que limite as pessoas. Eu acredito também naquela ideia do descobrimento, né? De aprender a partir do descobrimento. No entanto, nem todas as pessoas estão preparadas para isso, né? Eu acredito que deva ter uma espécie de base até você chegar nesse nível onde você pode partir para o descobrimento, né? Tem uma frase do professor Gugu, uma fala dele que eu achei muito interessante naquela entrevista no Brasil Paralelo, que muitas pessoas têm medo, né, de aprender com outras religiões ou com culturas muito diferentes, com medo de serem influenciados por elas, né? Vai parecer até contraditório o que eu tô falando aqui, mas vocês verão que não. Né? Que o conselho do Google é o quê? Bom, se você acha que você é uma pessoa muito influenciável, bem, primeiro resolva isso daí, isso aqui realmente não é para você. Primeiro resolva essa questão de ser facilmente influenciável e depois você parte para essa ideia do descobrimento, de aprender com coisas que são, num primeiro momento, muito estranhas para você. Então, não é que isso seja errado, né? E partir para o descobrimento. O problema é quando você não tem a base, e a maioria das pessoas não tem essa base. Tanto que isso condiz com um comentário que nós fizemos anteriormente, falando sobre os autores lá, quando ainda falamos dos booktubers, que você não se sente em condições de discordar de um cara. E você vai ler, por exemplo, 120 dias de Sodoma, e aí você vai levar muito daquilo como verdade, porque em teoria foi um intelectual
que escreveu aquilo. Vocês não acham que é justamente isso que acontece com as pessoas que já têm um viés mais de esquerda, ou que são mais mundanos, vamos colocar assim, na falta de um termo melhor? Eles enxergam aquilo como uma verdade simplesmente porque foi uma pessoa intelectualmente superior, digamos assim, que escreveu aquilo. E ela se sentiu atraída pelo tema, né? Que condiz com... tem tudo a ver com o estado da alma dela, né? Putaria. E tudo que vier para reafirmar aquilo. Mas tudo começou com um descobrimento. Inclusive, todos os vícios geralmente têm origem aí, na curiosidade. Mas esse é um dos porquês. Esse é um dos porquês, a gente bater ainda nessa tecla, né? Ah, e também tem a questão de o cinema é uma das, vamos colocar assim, uma das artes mais completas, né? Isso a gente comentou no primeiro episódio, né? Ela consegue reunir várias outras artes, né? E isso é muito interessante. Acho que por hoje foi um bom episódio. Calma, rapaz. Termina ainda não. Já. Falei com o Edu que eu já 3 horas aí de conversa. Meu amigo. Olha só. Eu acho assim, o Edu falou aí que o cinema é a reunião de muitas artes, era isso que eu tava pensando em falar. Justamente essa citação dele, né? Ele foi certeiro aí em dizer que o cinema é um conjunto de arte e por isso que o torna tão complexo, né? Por exemplo, esses dias eu tava pensando o porquê de eu não me sentir ou não me sentia muito atraído por filmes mudos, por exemplo. Porque a introdução... Porque quando eu nasci, né, o elemento som já estava presente no cinema, nos filmes. E eu assisti muitos filmes em que o som estava presente. Aquilo adestrou o meu imaginário. E aí, quando eu fui pro filme mudo, puta que pariu, olha só, temos um problema. Eu não consigo. Por quê? Porque eu consumi tanto de uma só forma de fazer filme, pelo menos quanto ao som, que eu acabei me adestrando. E isso deve acontecer com vocês, com certeza, né? Não sei se vocês sentem tédio em algum modelo de filme. Sem dúvidas. Eu acho que é pela estranheza, né? É diferente. Sim, sim. É como a primeira vez, depois de passar 5 anos ouvindo Anitta, você passa a ouvir Bach. Isso. A cabeça chega a dói, você fica zonzo, pede de pirona pra mãe. É um negócio terrível. E porque você foi adestrado. Então, olha aí. Uma das coisas que mais te limitam nesse século. Que é o cinema, pô. É quem de vocês aí, além da música, são influenciados por outra arte? Quem é influenciado pela escultura? Ninguém, pô. Mas só fazendo um parênteses, mas por mais que o cinema seja a arte mais completa, ela tem os piores artistas de tudo. Exatamente. Esse é o problema, pô. Extraordinariamente, assim. Mas é porque é uma questão temporal aí, japonês. Ela é a mais recente também, né? De fato. Mas, por exemplo, a Peste Teatro tá morto, mas o que ela teve deu muito bom. E também eu não acho que vai chegar algum. Pode chegar um ou outro, mas eu acho que não tem esperança nisso, não. É porque o cinema, ele como é que eu posso dizer? Ele lhe dá a possibilidade de você ser praticamente, assim, onissapiente. Porque onipresente você já é, né? Você tá sempre vendo o enredo ali, como é que os personagens se movimentam. Por exemplo, o espaço. Uma das coisas aí que a gente foi limitado foi a cor também, né? Eu também senti uma grande dificuldade em assistir filmes preto e branco. Hoje não tenho mais. Depois que eu assisti o filme Sétimo Selo do Bergman, daquele dia em diante, puta que pariu, eu vou consumir todos os filmes em preto e branco. O que não aconteceu, né? Porque são muitos. Mas a ideia aí é que você tem uma infinidade de ângulos que são alterados assim que a imagem se move. E no teatro não, você está sempre estático ali, está sempre sentado
na poltrona ali do teatro, vendo ao vivo aquele negócio. Se der errado, vai ser uma risada até o mundo acabar. E no cinema não, pô. Você erra até você conseguir um estágio de perfeição. O que também me parece que não dá nem para equalizar qual arte, agora comparando cinema e teatro, qual arte exige mais do fazedor, né? Ou o cara que trabalha na peça do teatro ou o ator. É que são dois atores, na verdade, né? Sim. Ator de teatro ou ator de cinema. Qual deles sofre mais exigências? Ninguém sabe, né? Eu nunca pratiquei teatro, não sei como é, mas me parece que o teatro também é complicado. Você decora falas para falar ali ao vivo, não é algo simples. E no filme você tem sempre a pausa, o descanso. É tanto que os filmes cena gravada milhares de vezes. milhares, exatamente. Principalmente se for um filme do Kubrick. Exatamente. Você tem um período de tempo para aquele filme terminar, né? Você não tem uma exigência quanto ao tempo. Você tem todo o tempo do mundo, entre aspas. Mas é isso daí. Você tem que ver o que é que te limita. Por exemplo, aí, uma das coisas que eu vou falar aqui uma palavra, porque é a única coisa que eu encontrei para exprimir, que foderam a nossa geração quanto ao uso de pornografia, foram filmes que prepararam o nosso imaginário, como American Pie, Eurotrip, etc. X. Como? Arquivo X. Arquivo X, né? Aí você vai sendo preparado até você ver a nudez completa lá naqueles sites que eu não posso dizer aqui. Que tem a ver com X também. Exatamente, pô. Exatamente. Mas é justamente nessa ideia que você tem que reparar aí quais são os elementos do cinema. E você, com a mera observação, você vai reparando. Né? Se você, por exemplo, pratica música, né? Você tem lá certas propriedades da música, como altura, se o instrumento ele é grave, médio, agudo, ou se ele tem um timbre diferente do outro, né? O que faz... O timbre é a essência, né? O que faz com que cada instrumento seja aquilo que ele é, né? Um violoncelo não é igual a um violino, que por sua vez não é igual a uma viola de arco, que por sua vez não é igual a um violão, e assim por diante. Você tem o que? A duração, que é a quantidade de tempos que você deve dar em cada nota. E você também tem a intensidade, que é a maneira de você tocar, se vai ser fraco, se vai ser forte, se vai ser meio forte. Então você tem todo um conjunto de regras e uma maneira de fazer, recursos e técnicas que promovem o desenvolvimento daquela arte. E com o cinema não é diferente. Só que você tem uma complexidade maior. Você tem a ideia da fotografia, que aí entra no enquadramento, nos ângulos, do lado dos ângulos, na altura, se você vê de cima, se você vê de baixo, se você vê um pouco inclinado. Por exemplo, no filme Matar ou Morrer, você vê muitas cenas em que os personagens, eles correm em direção à câmera. No começo acontece, né? Você tem um long shot, que você vê os cavalos correndo, aí depois eles começam a correr em sua direção. A mesma coisa, a leitura da carta, quando o cara entrega a carta pro protagonista, olha, o Frank saiu da cadeia. Aí é a hora que todo mundo olha assim e se assusta, pronto, a câmera dá um close ali nele. Porque a ideia é mostrar a reação facial dele. Tudo isso é pensado para influenciar você. Em filmes como American Pie não vai ter um close-up assim na cara do sujeito, porque quer mostrar o pau do sujeito, não a cara dele. Quer mostrar as minhas de biquíni e com os peitos de fora, né? Então tem que mostrar o corpo todo. E aí você tem espaço, você tem o som, né? E uma série de elementos que, quando a gente for falando aí no decorrer dos outros episódios, a gente vai apresentando. Não é necessário, assim, em um vídeo só falar sobre tudo. Não é assim que acontece. E a gente tem um modelo aqui, né, que é só de conversa. Ninguém tá aqui para ensinar ninguém. A gente só troca ideia e a gente mesmo se ensina e aprende. Só voltando naquilo que eu já falou, né? Falou um pouco sobre as peças de teatro, né? Principalmente no mundo moderno, vamos colocar assim,
os grandes autores de peças, né? Vamos colocar o Shakespeare aqui. Por exemplo, quantos diretores as pessoas conhecem hoje? Tem muita gente que é fã de vários filmes aí, mas elas não fazem a mínima ideia em quem escreveu aquele filme. Coisa que não acontecia no passado com os grandes autores de peças, né? Quem fica famoso é quem fez a peça. Não os atores. O cinema é totalmente o contrário. Você não tem tanta valorização de quem escreveu aquilo, mas sim dos atores que participaram. Tanto que a primeira coisa que a gente lembra de um filme é... Você lembra o nome daquele filme que o protagonista é o Tom Cruise? Ele faz isso e aquilo? Você tá mais preocupado com os personagens daquela história, que na maioria das histórias são fictícias, né, do que com quem fez a obra de fato, né? Não que isso seja uma coisa ruim, porque eu acredito que o bom ator está mais preocupado com isso, né? As pessoas dedicarem a sua atenção com a história em si. Mas isso é uma coisa que o cinema... Por isso que os bons filmes não são valorizados. Onde eu quero chegar com isso? Esse é um dos motivos para os bons filmes não serem tão valorizados quanto as grandes peças. Lembrando que várias peças foram adaptadas para o cinema, né? Esse é um dos motivos, né? Porque as pessoas não estão focadas em quem escreveu aquela história que se tornou filme. Então, se você não faz parte de um pequeno grupo que realmente gosta muito de cinema, você não vai conhecer os bons filmes e os bons diretores, né? Os bons fotógrafos, né? Que mexem com a parte da fotografia, os diretores, enfim. Você não vai conhecer. Diferente dos livros. Qualquer Zé Ruela conhece Shakespeare. Até porque isso vai parar em prova de escola. Hoje em dia, o cinema tá entrando muito na escola, mas infelizmente são filmes da Marvel. Infelizmente, o que há de pior que tá entrando. O cinema... Um dos problemas, né, do cinema é que a gente teria que desmembrá-lo, é o que as pessoas não fazem, né? Você teria que desmembrá-lo para conseguir fazer com que as pessoas aprendessem alguma coisa com ele. Que é o que a gente quer fazer aqui. O filme ele tem que ser explicado. O filme precisa ser explicado. Eu lembro das vagas experiências de assistir filmes em sala de aula em que foi um pouco proveitoso, né? Não pra mim, que sou autista, que fica prestando atenção no filme. Mas pra ajudar que não prestava atenção no filme. E o brasileiro em si já tem dificuldade, né, em observar alguma coisa e tirar uma conclusão dela, entender aquilo que ele está assistindo, quanto mais adolescente, né? Então, o cinema ele é uma arte delicada que necessita de explicação, e os filmes que estão sendo passados hoje em dia em sala de aula, que adentraram a sala de aula, são filmes cujo a explicação eles têm a oferecer é uma explicação muito rasa. O ensinamento, por conseguinte, também é muito raso. Sim. Aí você pega, por exemplo, né, crianças de 5, 6 anos de idade, 7, até os 14 mais ou menos. São sujeitos que têm apenas uma interpretação literal do mundo, né? Eles não entendem. Tudo para eles é verdade. Aí você vai injetando assim ficção assim na veia mesmo. E por exemplo, ele não sabe. Um dos grandes problemas do que a gente devia ter mencionado, né? Mas agora fica a oportunidade. Desculpa por te cortar aí, mano. Não, que é isso? Esse é um dos grandes problemas dos booktubers. A ficção excessiva. Até mencionei com vocês aí recentemente que uma mulher deu um pitaco, deu uma opinião certeira, né? O mal que os quadrinhos em geral, né? Mangás também, e os filmes de heróis fizeram pro imaginário, principalmente dos homens. Né? Agora as mulheres estão se tornando tão fanáticas por essas coisas, nem tanto pelos quadrinhos e mangás, mas pelos filmes e animes. O tanto que isso fez mal
para a cabeça dos mais jovens aí, em pensar que tudo é uma possibilidade no mundo real. Olha, a vida fora da Terra, por exemplo, né? E a maneira como o heroísmo é exposto em alguns animes. A gente até comentou isso naquele episódio lá que a gente falou sobre o Berserk, né? Uhum. Mas continue seu pensamento. Não, pode dar conclusão. Eu já tô no fio da meada aqui. Manda bala. Eu concluo depois, pode mandar bala. Ah, então, só abrindo um parênteses aqui, que agora o café tá fazendo efeito. Um testemunho sincero. Eu tenho na minha família, né? E eu já vi fora dela garotos de 5, 6 anos que expostos a jogos e a Marvel e a DC e todos essa bestagem aí, né, expostos excessivamente, quando eles são reclamados, né, eles a teimam, se vingam. É normal, sim, natureza da criança. Só que no final eles se fingem de heróis. Por exemplo, eu tenho, não vou dizer que grau de parentesco ele é meu, mas ele tem 6 anos. Aí quando a gente reclama ele, né, ele se finge de Homem-Aranha. Aí fica parado assim, como se estivesse jogando teia na gente. E a gente fica se perguntando o que é que será, né? Porque ele já tem 6 anos, ele não aprendeu a ler ainda. E tem algo aí, existe uma regrinha da lei da natureza, que acho que até o 7, né? Para o sujeito estar apto assim para ler. Não sei se vocês me confirmam isso. Sim, em todo caso, todo mundo fez um silêncio aí, pô. Vocês estão vivos? Sim. Pô, não ouviu? Menos Não. mal. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não sou uma mulher. Ah, sim. Aí ele é submetido ao quê? A esse tipo de coisa, e para consertar esse negócio aí, como é que a gente vai fazer? Vai ter que tirar a força. Se é que essa é a ideia, né? Ninguém sabe ainda. Mas você pega esse pessoal aí que tem 5, 6 anos e expõe ele esse tipo de conteúdo. É evidente que ele vai interpretar isso aí literalmente. Ele acha que ele vai ter poderes quando ele crescer, etc, etc, etc. É isso aí, Edu. Tá contigo. Outro ponto que até o japonês comentou aqui. Você quer falar um pouquinho sobre isso, japonês? Depois eu faço um comentário em cima. Eu não pensei muito sobre isso, mas eu não, só dando um adendo mesmo, né? Só dando exemplo. E até eu tava vendo a questão do Ângelo Monteiro, que ele mesmo tá, tipo assim, quase em questão de, não depressão, mas uma tristeza, assim, porque, pela cultura geral, etc, sabe? E se um cara daquele porte pegou essa conclusão, acho que, e também tenho me visto essas questões, sabe? Não tenho muita esperança com a cultura, não. Acho que a tendência é só decair mesmo. O professor Chainho fez um breve comentário sobre isso. Sobre a cultura de massas, né? O fato dela não mostrar nada de novo, que ela se limita a exibir aquilo que antes apenas se encontrava em grupos criminosos, nos hospícios, em famílias que estavam em situação de cisão, né? Nas mentes mais egoístas, alienadas, né? E que torna automaticamente todos os vícios desejáveis e dignos de louvor, né? Mas foi até o comentário que eu fiz aqui nos bastidores, né? O problema do cinema, que é o nosso objeto aqui de estudo, é que ele virou uma espécie de propriedade da cultura de massa. Então só o que se vê é tudo isso que o professor Chainho mencionou, porque só as pessoas que estão servindo conteúdo para massas que estão fazendo cinema. Na literatura, que foi uma coisa que até a gente comentou, a literatura, os conteúdos puramente intelectuais e educacionais, a direita no Brasil, vamos colocar assim, na falta de um termo melhor, ela produziu muito realmente, são muitas publicações, alguns livros muito bons, outros nem tanto, mas muito foi produzido nesse campo literário, né? Mas
nas manifestações artísticas, vamos colocar assim, nada se fez. Nós não estamos produzindo músicos, diretores de cinema, atores, cantores, dançarinos. E isso é o que mais penetra as massas. O cara que vai em busca de uma leitura desses autores, vamos colocar assim, de direita, com viés conservador. A gente usa esses termos que são os mais fáceis das pessoas entenderem aqui no Brasil. Quem já vai buscar, já tá num nível superior, né? Mas para você atingir o moleque que tá na escola, lá, que tá começando a engatinhar e se tornar uma pessoa mais ou menos civilizada, vai ser de outra maneira que você vai atingir. E talvez nós não cheguemos a tempo. Talvez a gente já chegue num estado já muito avançado de degeneração moral. Dificilmente o cidadão vai sair sem um esforço individual extremo, que acho que foi o caso de todos nós aqui. A gente não tá focando nessas coisas. O cinema tá apoderado, né, por eles. Quem tentou fazer alguma coisa aqui no Brasil foi o Josias, mas é muito difícil você fazer algo sem investimento. Fazer cinema sem... Aqui no Brasil dependeria de um amor pela arte mesmo, que aqui é praticamente nulo, né? O brasileiro ele tem muito problema com a relação do dinheiro, né? Para ele, até tem a ver um pouco com o que nós falamos lá sobre os ascetas. Quem está disposto a viver da arte, de fato, né? Viver pela arte, sem reclamar todo dia em redes sociais que não está ganhando dinheiro com isso, ou reclamar porque os cantores ganham rios de dinheiro. Realmente, as pessoas têm um jeito de reclamar de vez em quando. Só que veja bem, tem vários... O cinema é tão fantástico que tem filmes aí, os caras gastaram $10 mil para fazer, e o lucro foi de milhões. Só que parece que no Brasil tudo é mais difícil, né? Sim. É sempre a esperança de ganhar dinheiro com aquilo. E sinto muito, mas se você já entra no jogo pensando nisso, você tá naquele rol lá dos artistas que não estão querendo entrar em determinado ramo artístico pelo amor à arte. Você está preocupado se você vai chegar naquele nível onde sexo, drogas e dinheiro vai fazer parte do seu cotidiano. E vai se assemelhar a eles, né? Porque eles entram não pensando em arte também. Esse pessoal aí de um QI mais baixo. Eles entram pensando em ficar rico. A narrativa da prosperidade está em primeiro plano. Então qualquer porcaria que eles apresentarem à sociedade como produto cultural, tanto faz. Colocam lá uma música bem pornográfica, o pessoal vai colar, pronto, tô ganhando dinheiro. O Edu falou aí do... Qual é o nome daquele filme lá do Kubrick? Sobre a Lua? Um Odisseia no Espaço? Perfeitamente. Eu encontrei, né? Depois que a gente parou de conversar, hoje à tarde, encontrei um filme do George Miller, de 1902, chamado Viagem à Lua. É um dos primeiros filmes e um dos primeiros, assim, despontar do cinema. Depois que os irmãos Lumière começaram a produzir, tentar fazer filmes, né? Tentar produzir imagem em movimento. E seria bom a gente abordar ele aqui, né? A gente fazer uma tira de filmes sobre... Uma tira sobre filmes relacionados à Lua. Sim, tá anotado já. Perfeito, né? É um bom tema pra gente explorar aí. Com certeza. E seria interessante também, uma coisa que eu conversava com o professor Arthur Silva e tentei expandir hoje aqui à tarde na minha mente. Seria interessante, como a gente tem um e-mail, né? O Gmail do Esboço de Sanidade, que os caras que assim, o pessoal aí que tá, o público que tá assistindo os filmes que a gente fala aqui, né? Seria interessante que eles colocassem pelo menos 15 linhas da reação pessoal, a experiência pessoal que eles tiveram dos filmes. O que é que você acha? Porque assim a gente consegue também, né, dar vida ao trabalho ainda mais.
Eu não sei se é uma boa ideia, o que é que você acha? A gente pode deixar o e-mail disponível. Acredito que serão pouquíssimas exposições, Mas já é algo, abrir a possibilidade de mais interessados, né? Uhum. com certeza. Bom, tinha muito mais coisa pra falar aqui, né? Mas eu não sei se vocês querem ir embora. Eu quero ficar, pô. É o dia do fico. Tô brincando. Olha, eu só O preciso Dylan sair já agora. quer sair, é a voz do cara. Eu preciso sair agora. Eu preciso porque eu já dei umas 3 pescadas aqui violenta, mano. Enfim. Porra. Mas, olha, vocês não precisam de mim pra continuar gravando, não, cara. Vocês podem continuar. Vocês estão no embalo. Vai abandonar o barco, Pedro? Porra. Me perdoa, Jesus. Eu caí na água. Tu me amas, Pedro? Tu me amas? Eu tô me afogando aqui. Não, mas vamos continuar numa próxima oportunidade. Vamos que a gente Pô, eu só ia falar um negócio aqui a respeito por exemplo, da natureza do... A gente tava falando sobre a ideia do asceta, né? E quando a gente ganha um pouco de inteligência, a gente quer, sem o divino, chegar a um nível de ascetismo maior. A grande pegadinha aí é que me parece, né? E assim como o Lavelle expõe sobre a arte como revelação, o intelecto, ele tem, com certeza, parte da natureza divina. É isso que nos distancia, assim, da natureza dos animais e das plantas, né? E é justamente nessa ideia aí que o papel da escrita se faz presente nos filmes como o Dança com Lobos e o Último Samurai. Aquele lado terapêutico da escrita, né? E a ideia de que você pode, por meio do testemunho sincero dos fatos que transcorrem na sua vida, aquilo que você vê, aquilo que você passa, conseguem colocar você ante como é que eu posso dizer? Ante a verdade da sua própria vida. Né? Você tem os fatos sinceros da sua vida anotados e você vai ali fazer memória deles. Né? Não somente os fatos ruins, os fatos bons também, sei lá, milagres. E tudo isso é muito importante. E o papel da escrita aqui está presente nos 2 filmes, né? Tanto no Dança com Lobos como no Último Samurai. Mas você não achou o Dança com Lobos muito racionalista, não? Não. Eu até consegui relacionar um pouco com a ideia do Malinowski. Ele tem um livro chamado Os Argonautas do Pacífico. E ele cria essa ideia do observador partícipe, né? Na ideia da antropologia. Que é um dos elementos que o próprio professor Olavo vai desenvolver na filosofia dele. Que é o testemunho sincero dos fatos. Então, o Malinowski, quando ele visitava as tribos, as culturas diferentes, ele não ia cheio de preconceitos, de ideias preconcebidas. Ele ia ali para viver, né, e tentar entender o modo de vida das comunidades. Né? E ele ali ia participando, não somente como se ele estivesse dentro do laboratório. Não, ele está participando também. Ele está provando daquilo dali. E se assemelha muito à ideia da filosofia conhecimento por presença, né? Você é muito importante, pô. Como é que é? Não, mas ele sempre, pelo menos eu não vi o filme inteiro, eu parei, depois voltei, tipo, pelas metades. Só que sempre parece que o protagonista, ele tá como como é que fala? Uma pessoa que entende muito mais daquilo. E aquele bando as pessoas, todo mundo lá é um bando de caipira e ele é o super-homem. Né, sim, porque de fato, no Dança com Lobos, o objetivo ali é apenas a posição subjetiva do sujeito. Ele está ante uma tribo que ele desconhece a língua, os costumes, e com o tempo ele passa a adquirir entendimento sobre aquela tribo. Inclusive, ele participa dos ritos, né, da caça com búfalos, que também usam, né, um longo shot no plano de enquadramento. Ele correndo atrás dos búfalos, ele até salva um garoto.
que está relacionado a uma infinidade de elementos, né? Esse tipo de enquadramento. Tem muitos búfalos, muitos cavalos, muitos índios, então você tem que ampliar a tela, né, para dar vazão a essa imagem, esse enfoque de imensidão. E a ideia do diário para ele é muito importante, porque serve como consciência do que ele passou, né? Ele sempre lê o diário dele, ele sempre lê as memórias dele, e é comum que a gente sempre tente, por nossos próprios meios e recursos, encontrar respostas que sejam favoráveis aos nossos problemas. Isso é algo normal, eu acredito. Tanto com a leitura como com a escrita. Isso é só fazer uma letra. Isso é até uma coisa interessante, porque o Lavelle ele fala que o ser humano ele não consegue se conhecer porque ele está se criando. E quando você está escrevendo um livro, pelo menos, você está escrevendo seu diário, você tem um pouco dessa ideia concreta que você tinha na época, mas é claro que você não consegue estar se criando, mas você consegue se criar melhor através disso. Então, só que, sei lá, eu achei o cara muito racionalista, muito superior, e com aquele tom meio arcaísta, que tudo é muito simples. Não sei se você já chegou a ler o Maupassant. Chegou? Não. Eu fiquei de ler, mas tem muita coisa na frente. Não, é porque são pequenos contos de terror, mas, assim, os contos de terror dele, ele chega à conclusão seguinte: sempre tem aquele tom de mistério, não é aquela coisa concreta. Por exemplo, lá parece que é um leão, o bicho lá do mal. É uma coisa que, tipo assim, no final não tem um mistério. É muito racional tudo, sabe? Entendo. Então é uma ideia que, por exemplo, você vai ver o conto da Orla do Maupassant ou o Medo, você tem sempre um mistério, você não consegue ter uma ideia concreta se aquilo aconteceu, o que é aquilo, se é muito racional ou se é muito pouco racional. É uma coisa. Eu não gostei do filme. Eu entendo. É um filme extenso, exige calma, você tem que assistir ele todo, porque ele vai, com o tempo, passar a receber novos elementos e desacreditar de certezas que ele tinha, que ele já tinha escrevido. É algo que tem relação com aquilo que o Tioran falou sobre a escrita. Quando nós escrevemos, nós deixamos de acreditar menos nessas coisas. Eu não sei se isso parece pegadinha, mas a gente realmente... Deixamos escrever. Nós escrevemos... acho que é meio pegadinha, né? O professor Mário fala sobre isso, né? Ele fala assim que tantas coisas que ele escreveu, ele deixou de acreditar. Porque com o tempo, né? O tempo é artesão, ela velha. O tempo é artesão da vida. E é isso uma das coisas que me deixam com a pulga atrás da orelha. Me parece, cara, que o Tioran, ele se arrependeu de tudo, velho, que ele escreveu. Eu sinto que ele tinha ainda um pouco da unidade divina nele, sabe? Ele só queria ser uma palhação, sabe? E porque ele até morreu de amnésia, né? É uma doença bem terrível. Mas voltando aqui pro papel, ele ficou, não morreu de amnésia, mas ele pegou amnésia no final da vida dele. Mas é uma ideia realmente justa isso daí, da escrita, né? E é algo que é notificado no filme. Eu gosto desses filmes assim, onde o protagonista, ele vai na grande aventura e ele começa a conhecer algo diferente daquilo que ele estava acostumado. Eu acho muito interessante. E tem que ter paciência para assistir o Dança com Lobos, né? Porque, pô... Eu assisti no total, devo ter assistido quase tudo. Eu assisti umas 2 horas de 3. Só que... teve uma hora que eu já falei, esse protagonista é chato pra caralho. Parece o comedor de casado chegando no meio do bando de roceiro, velho. Não, é engraçado, não é verdade, pô. O cara chega, tá encantando todo mundo. O cara chega, encanta todo mundo e o pessoal sente inveja dele, ou se não sente inveja, sente admiração. Ele nunca é uma pessoa meio termo, ele é sempre tá pra ali, sabe? Não tinha internet, pô, naquela época. Tem que lembrar isso daí também. Se tu chegasse numa tribo de índio naquela época, tu seria... Não, mas ele não era índio, não. O pessoal lá não era índio, não, pô. O índio era só o cara lá que caçava, o amigo dele. Não, pô. Vai sobrar pra mim essa porra, eu tô indo embora. Embora, rapaziada. Não, pô, vamos conversar, pô. Agora ele começa a falar, né? É um desgraçado esse moleque. Meu Deus, de bater nele. Senhores, vamos parar. Com Deus. Até uma próxima oportunidade. Amém. Amém.